Chandra estava no centro de uma praça. Ela havia finalmente chegado ao seu lar. Tudo ao seu redor era familiar e uma infinidade de cheiros invadiu as suas narinas, mas foi o cheiro do éter que lhe disse que ela finalmente estava em casa. As pessoas que passavam, as suas vozes e os sons ao seu redor a fizeram sentir saudade da sua infância e de sua família. Mas tudo naquele instante havia mudado. Em algum lugar, em meio àquela multidão, estava o renegado que ela procurava, um inventor que estava em perigo e por quem o restante das sentinelas não havia se importado. Ela não sabia ao certo os motivos, mas a única certeza que tinha era que ela precisava encontrar esta pessoa, e o mais breve possível. Ela decidiu escalar uma varanda em um nível acima para ter uma vista melhor, e então a grande cidade estendeu-se à sua frente. As construções, as aeronaves, os veículos e uma multidão de pessoas que rumavam em direção à Feira dos Inventores. Isto a fez pensar no que Kaladesh significava para ela. Repentinamente, Liliana apareceu ao lado de Chandra, e após questionar a piromante sobre aquele lugar ser a sua casa, debruçou-se sobre um parapeito para também contemplar a cidade. Chandra disse para Liliana que não iria voltar enquanto não encontrasse a pessoa pela qual Dovin Baan procurava. Ela sabia que o consulado mantinha a cidade em funcionamento, mas odiava aqueles que andavam fora das regras, aqueles como ela e a seus pais. Liliana sorriu e disse que havia uma enorme festa acontecendo e sugeriu que elas poderiam aproveitar a festa e talvez causar algum grande problema. Um homem de cabelos grisalhos escondia o seu rosto com um capuz. Ele seguia por um caminho sinuoso, evitando as ruas principais para não chamar atenção, enquanto rumava para a feira. Chegando à feira, ele esforçou-se para que ninguém o reconhecesse. Nada podia interromper o seu trabalho, pois ele precisava concluir a sua missão, e então ele seguiu para o seu alvo. Com a chegada da noite, luz e música se derramavam de cada canto da cidade. Chandra e Liliana continuavam em busca de pistas que as pudessem levar ao renegado que tanto procuravam. Em meio à agitação do lugar, elas também aproveitaram para gastar tempo em rodas de conversas, danças e arrumando encrenca com oficiais do consulado. A noite já estava avançada quando o homem com capuz encontrou o rastro que procurava. Um grupo de renegados que carregava seus autômatos não exatamente legais. Ele os interceptou, tomando cuidado de parecer meramente casual. Ocultando seus traços, o homem estendeu uma das mãos, mostrando um símbolo de espiral vazada. Uma mulher anã percebeu o símbolo e, também mostrando um símbolo semelhante, aproximou-se do homem. Em uma conversa entre os dois, o homem disse que precisava encontrar uma associada em particular, mas a anã disse que não sabia de quem ele estava falando, e diante desta resposta, o homem desculpou-se pelo incômodo e foi embora. Mas ele sabia que a anã era associada do seu alvo, e enquanto conversavam, foi capaz de roubar o módulo ouvinte do autômato que ela possuía com o auxílio de feitiços sem que ela percebesse. Ativando esse módulo, ele obteve todas as informações possíveis que ela havia ouvido: conversas, horários, datas e uma localização. Chandra e Liliana continuaram o passeio, escondendo-se todas as vezes que avistavam uma patrulha. E quando o dia começou a surgir, elas encontravam-se em um beco fora do caminho das rotas de guarda. As duas encostaram-se em paredes opostas. Enquanto Liliana reclamava querendo dar um basta naquela correria pela cidade, Chandra ficou apenas observando um mosaico quebrado e gasto na parede ao lado de sua amiga. O mosaico revelava o rosto de um inventor com um olhar gentil e óculos na testa. Liliana parou ao lado de Chandra, para olhar para o mosaico. E então,
A piromante disse a ela que aquele era Kiran, o seu pai. Ela também contou a Liliana que tanto seu pai quanto a sua mãe haviam sido assassinados quando ela era ainda criança, e o responsável era um homem que a odiava chamado Baral, que servia ao consulado. Chandra confessou não saber o que estava fazendo de volta a Kaladesh, um lugar que lhe trazia tantas lembranças ruins. Diante disso, Liliana disse a Chandra que ela deveria buscar por vingança matando Baral. Tal ideia fez o cabelo dela entrar em combustão, atraindo um grupo de guardas do consulado que patrulhava a área. Liliana, mais uma vez, disse a Chandra para que ela acabasse com eles, os matando. Chandra disse à necromante que ninguém dizia a ela o que fazer, e bloqueou o caminho dos guardas com um jato de chamas, permitindo a elas fugirem. Ainda fugindo dos guardas, as Planeswalkers rumaram para uma rua principal, onde o expresso de Aradara preparava-se para partir. Em meio a uma multidão de pessoas, que corriam para as portas ao longo de toda a extensão do veículo, as duas conseguiram embarcar e viram através das janelas os guardas que elas haviam acabado de despistar desistirem da perseguição. Após encontrarem acomodações e a partida do trem, Chandra, em meio ao silêncio, apoiou a cabeça contra o vidro e ficou a observar as construções do seu passado. No entanto, os pensamentos de Chandra foram abruptamente interrompidos quando o grande trem parou de maneira repentina em meio ao seu trajeto e luzes de alerta começaram a brilhar. Olhando através das janelas, Chandra percebeu que algo estava acontecendo. Membros do consulado tentavam restabelecer a ordem após o tumulto causado por algum tipo de exibição aérea. Eles organizavam a multidão entusiasmada e tentavam apanhar as dezenas de tópteros que voavam. Tomando para si que o que quer que tivesse acontecido fora a obra do renegado que Dovin Baan procurava, Chandra deixou o veículo, e sendo seguida por Liliana, adentrou a multidão que estava eufórica diante do ato dos renegados, em busca de pistas que poderiam levá-la a encontrar quem ela procurava. Durante a busca, em meio à multidão, um homem encapuzado suspeito chamou a atenção de Liliana, e após uma tentativa frustrada de chamar a atenção dele, ela começou a persegui-lo. O misterioso homem encapuzado, que era o juiz-chefe da feira, corria, sendo seguido por Dovin Baan e por Nissa, que estava acompanhando o ministro desde Ravnica. Ele finalmente havia encontrado seu alvo, e com a garra de seu braço mecânico, ele apanhou com força o braço de uma mulher. Uma mulher que havia perdido seu marido e sua filha, e que havia ficado anos presa por lutar por um ideal. As intenções do governo haviam mudado. Eles não queriam mais ajudar os cidadãos. Queriam somente sustentar os seus próprios interesses. E por isso, essa mulher havia organizado um grupo para enfrentar o governo, e era responsável pelo ato de oposição ao consulado. Ela era a primeira dos renegados, Pia Nalaar. Assim que Liliana chegou ao local, ela imediatamente identificou o misterioso homem dizendo o nome Tezzeret, de maneira agressiva. O homem também reconheceu Liliana, vociferando seu nome com raiva. Chandra chegou logo após Liliana, sem fôlego, e a visão da líder dos renegados fez uma maré de memórias vir à tona. Tudo o que Pia pôde fazer naquele instante foi dizer o nome da piromante. Mas a imagem daquela mulher também deixou Chandra sem palavras e ela só foi capaz de dizer uma única palavra: mamãe. Pia então voltou a sua atenção para tudo o que estava acontecendo naquele momento. Ela poderia fugir e desaparecer, porém, ela não poderia deixar Chandra cair nas mãos daquele homem que havia arruinado as suas vidas. Uma massa de soldados do consulado interveio e formou uma barreira que separou Pia, Dovin e Tezzeret de Chandra, Liliana e Nissa. Chandra chocou-se contra a parede e lutou contra os soldados na esperança de alcançar a sua mãe. Diante da ameaça da piromante, Dovin acionou seus guardas fortemente armados para contê-la. Temendo pela vida de sua filha,
Pia Nalar rendeu-se ao consulado. Dovin ficou surpreso e questionou o motivo de eles terem se preparado tanto para capturar a líder dos renegados, enquanto Tezere ordenou a prisão de Pia. Após a prisão da líder dos renegados, o mestre do metal voltou a sua atenção para Chandra, que estava sendo cercada pelo crescente número de soldados. Diante da situação, Liliana alertou Chandra que elas corriam um risco e que precisavam fugir. As 3 Planeswalkers fugiram e conseguiram despistar a massa de soldados através das ruas lotadas. Elas acabaram por encontrar-se em uma rua pouco movimentada de Ghirapur, onde havia somente alguns vendedores de curiosidades e uma mulher mais velha, com vestes brilhantes, olhando os produtos deles. O grupo aproveitou o momento para se recompor. E enquanto Chandra sentou-se e permaneceu em silêncio, Liliana fez um alerta do quão perigoso Tezere era. No entanto, Nissa questionou Liliana do motivo pelo qual ela e Chandra haviam partido para Kaladesh sem avisar ao restante do grupo, e isso acabou gerando uma discussão entre elas. Quando a discussão teve um fim, Liliana partiu, deixando as suas 2 companheiras para trás. Depois disso, Chandra levantou-se e partiu, procurando ficar sozinha, mas foi seguida por Nissa. Ao passarem pelos vendedores, a mulher de vestes brilhantes colocou uma mão reconfortante sobre o ombro de Chandra e deu um sorriso convidativo para Planeswalker, dizendo que ela havia tido um dia duro. Chandra sorriu para a mulher, pois havia algo de reconfortante e familiar no rosto dela. A mulher entregou à piromante um lenço, para que enxugasse as suas lágrimas, e então disse com uma voz dura e clara que precisava que Chandra fosse forte, para que no momento em que encontrassem a mãe dela, pudessem derrotar o consulado. Chandra finalmente reconheceu a senhora Ovia Pashiri de sua infância, e as 2 se abraçaram. Então, as 3 mulheres seguiram pelas ruas sinuosas de Ghirapur, por caminhos ocultos que a senhora Pashiri conhecia como a palma de sua mão.